Eu estou recebendo o Dr. Norton Sayegh, que é geriatra, especialista em Alzheimer. Seja bem-vindo à nossa revista. Obrigado, prazer. Nós que agradecemos. Estou recebendo também um convidado especial, que é um dos rostos mais conhecidos do Brasil, com toda certeza, óbvio que você vai se lembrar. Carlos Moreno, que é ator e também diretor de divulgação da Abras. Bem-vindo à revista, Olá, viu? Bom dia, obrigado. Prazer te conhecer pessoalmente. Igualmente. E fiquei muito feliz em conhecer o seu trabalho mais profundamente agora. E também a Suzete Zafalon, que é comerciante. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Tanto a Suzete quanto o Carlos convivem com pessoas que têm essa doença, são portadoras da doença de Alzheimer e vão contar pra gente aqui como é que é o dia a dia, como é que é o cuidado com essa pessoa, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, que as pessoas têm que ter, e também a importância de descobrir isso quanto mais precocemente melhor. E o Dr. Norton está aqui também para conversar a respeito de como é que a gente pode identificar antes de mais nada, porque eu acredito que, assim como todas as doenças, quanto antes for descoberta, melhor para o tratamento e melhor para a manutenção da qualidade de vida desse paciente, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, Regiane. O diagnóstico precoce em medicina é fundamental. À medida que você se antecipa às complicações, você consegue fazer com que haja uma prevenção do agravamento do quadro. Veja que o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é a perda de memória. E a perda de memória é recente. Se você perguntar para uma pessoa portadora de Alzheimer que igreja ela casou, o nome da primeira professora é capaz dela se lembrar. Tá. Agora, quando você pergunta o que você jantou ontem, ela não vai ter capacidade de resgatar esse tipo de informação. Então esse seria um primeiro diagnóstico. A memória passada, anos atrás, a pessoa se lembra. Agora, memória recente, não. O que vale a pena rever sempre é essa questão da perda de memória e envelhecimento. Porque muitas vezes se diz assim, é normal que a gente vá perdendo a memória à medida que nós vamos envelhecendo. Isso não é verdade. Não é normal, é comum. É tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos, que são antagônicos na realidade. Tá. Né? Porque se você acha que é normal, você não tem que fazer nada. Agora, quando você sabe que é comum e tem tratamento, tem o que ser feito, você vai buscar ajuda médica. Hoje em dia, felizmente, no consultório, a gente tem notado que as pessoas, a população está mais informada. E é o primeiro sinal de perda de memória, distúrbio de comportamento, vendo que a sua avó, o seu avô está um pouquinho diferente, eles vão buscar ajuda médica na eventualidade de ter uma resolução desse tratamento. Tá. Antigamente, para você ter uma ideia, era muito comum pessoas chegarem no consultório com a doença iniciando já 5, 6, 8 anos. E isso era muito ruim, porque quando chegava a nós tínhamos muito pouca coisa para ser oferecida. Já estava num estágio muito avançado. Hoje em dia não, né? Com o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você interferir, melhor a qualidade de vida e você consegue fazer com que a evolução seja mais lenta e o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então é importante que as pessoas que convivem com idosos, principalmente, fiquem muito atentos a esses sintomas que você vai citar, quais são os outros, inclusive além da perda da memória, né? Independente do grau dessa perda de memória, é importante investigar para esse diagnóstico precoce. Agora, sobre as causas do Alzheimer, também é interessante a gente comentar, porque tem aqui o e-mail do Jack, ele quer fazer aqui um comentário com a gente, uma pergunta. Meu avô morreu do mal de Alzheimer. Depois eu queria que você comentasse isso. A pessoa realmente morre do mal de Alzheimer ou de complicações que a doença traz? E eu ouvi dizer que pode ser hereditário. Tenho apenas 33 anos e sempre fui meio esquecido das coisas. Devo me preocupar? Qual exercício pode me ajudar? Aí vários aspectos na mesma pergunta. Né? O fundamental é dizer o seguinte, nós não sabemos ainda exatamente qual é a causa da doença de Alzheimer. Nós sabemos muito a respeito do mecanismo dessa doença, porém a causa especificamente ainda não está esclarecida. Nós sabemos que existe uma marcação genética, mas temos que tomar muito cuidado com esse termo quando a gente fala para a população. Uma marcação genética, que nós queremos dizer, é uma mutação num determinado gene, não necessariamente hereditária. Tá. Nós sabemos sim que, como é uma doença que tem uma característica genética extremamente marcante, que as pessoas que têm um parente que desenvolveram doença de Alzheimer a partir de uma determinada idade
por exemplo, aos 65 anos de idade, essas pessoas têm um risco maior de ter a doença, os filhos, do que o resto da população. Tá. Porém, quando essa doença se manifesta muito precocemente, eu tenho pacientes com 50 anos de idade. Então, quando a doença se manifesta em pessoas muito jovens, aí sim o risco de transmissibilidade hereditária é muito marcado. Tá. Existindo até, hoje em dia, o que nós chamamos de doença de Alzheimer familiar, que felizmente responde apenas por 5 a 10% de todos os casos. Todos os outros casos são ligados ao envelhecimento. Tá. Quando a gente fala em doença de Alzheimer, é interessante também comentar e conversar com as pessoas que estão em volta da pessoa que tem, né, do doente, né? Porque a pessoa que desenvolve essa doença acaba dependendo exclusivamente da ajuda das pessoas que estão próximas. Tanto o Carlos quanto a Suzete convivem com pessoas na família, né, que são portadoras da doença de Alzheimer. A história do Carlos também é muito bacana, porque hoje você trabalha diretamente com a ABRAS, né? Sim, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E você trabalha com a divulgação de informações a respeito da doença. Exatamente. Você convive com a sua mãe, né? Eu convivo com a minha mãe e, como o Dr. Norton disse, a gente conseguiu perceber umas mudanças, uns esquecimentos, a gente percebeu isso muito cedo. Então, logo ela começou um tratamento. Felizmente, eu sempre digo que a gente é muito abençoado nessa situação, porque ela se deu bem com o tratamento medicamentoso que existe, né, que está disponível. Então, ela está diagnosticada já vai fazer quase 10 anos e a evolução da doença está sendo muito lenta, muito lenta. Tá. Então, no caso, assim, agora o meu trabalho na ABRAS é justamente estimular as pessoas a não menosprezar esses primeiros sintomas, esses primeiros sinais de alerta, porque eu tenho a prova disso. Quanto mais cedo você descobrir, maior a possibilidade de você reagir bem aos tratamentos, tanto em relação a remédios como outros tratamentos, terapias ocupacionais, enfim, sempre está estimulando o que ainda está preservado da sua memória, né? Então, a gente quer acabar com esse estigma que a doença ainda tem, né? Que se você... Porque normalmente os casos mostrados já são os casos nos estágios mais avançados da doença, né? E você não precisa chegar nisso. Provavelmente, como a pessoa até perguntou, você pode morrer de Alzheimer? Não, você acaba não morrendo de Alzheimer, você pode morrer de outras causas que não são Alzheimer, né? Outras relacionadas com o envelhecimento, com o seu estado de saúde, né? Então você tem condições de preservar uma boa qualidade de vida da pessoa. Eu imagino que quando uma pessoa da família recebe esse diagnóstico, normalmente a família é informada, né, do diagnóstico de Alzheimer que um parente está vivendo, eu imagino que isso deve ser um choque, um baque muito grande na vida das pessoas, porque a gente imagina como essas imagens que são mostradas de pessoas em graus mais avançados da doença, a gente imagina que isso vai acontecer muito rapidamente com essa pessoa da família, mas como você comentou, então o tratamento do Alzheimer, o cuidado que tem que ter com a pessoa portadora da doença é no sentido de retardar ao máximo a evolução. Exatamente. E como você muito bem disse, sua mãe já há 10 anos convivendo com a doença e a evolução até agora foi muito pequena. Exatamente. Deixa eu te dar um dado interessantíssimo em termos estatísticos. Quando nós não sabíamos nada a respeito dessa doença, 20, 25 anos atrás, especialmente aqui no Brasil, feito o diagnóstico da doença de Alzheimer, essas pessoas morriam, em média, depois de 5 anos do diagnóstico. E morriam em condições trágicas, em condições extremamente tristes, voltando à posição fetal, com feridas, as chamadas úlceras por pressão ou escaras de decúbito. Enfim, pacientes que iam para a fase terminal num período muito rápido de tempo. Hoje em dia, com os recursos medicamentosos e não medicamentosos do manejo do paciente portador de Alzheimer, nós temos pacientes vivendo 20, 25 anos de evolução e vivendo muitas vezes muitíssimo bem, evitando essas complicações. Então vejo o impacto que de 5 anos, quando se não se faz nada,
a partir de 20, 25 anos, quando você coloca à disposição dessa população essas ferramentas que são extremamente eficazes. A doença de Alzheimer pode não ter cura. Sim, ela não tem cura específica, mas tem tratamento. E isso que deve ficar muito claro para a população. Muito claro, com certeza. A Suzete também convive com uma pessoa da família que também é portadora da doença de Alzheimer, é a sua avó, né? Minha avó. Como é que ela está hoje, Suzete? Ela está muito bem. Mais ou menos há 5 anos atrás foi diagnosticada a doença da mesma forma. Houve o problema da morte do meu avô, né, o esposo dela, e com isso a gente começou a perceber que assim, ela era a cuidadora dele, ela tinha uma grande responsabilidade. Houve esse rompimento. Então, assim, o tempo dela, que era dele, né, ficou livre e ela começou a manifestar esse comportamento, né? Então, ela repetia, tomava café e depois de meia hora ela ia tomar o café de novo. Então, havia esse comportamento repetitivo, né, esse transtorno. Aí, levamos ao médico, foi feito os exames, né, e foi diagnosticada a doença. É óbvio que é um baque para a família, né, principalmente porque na mesma época o irmão dela já estava num estado avançado da doença, né, e nós conversamos, né, entre meu pai, meu tio e os netos, e nós resolvemos que nós não iríamos assim tratar a doença já como se fosse um verdadeiro caos, como se a gente fosse chegar a esse estágio como estava o irmão dela, né? Então a gente falou, não, temos que ter uma qualidade de vida boa para ela, temos que dar muito amor, muito carinho, né? E buscar um tratamento para que se prolongue esse estágio dela de estar ainda lembrando das coisas. Então, assim, hoje ela é monitorada, né? Tem uma cuidadora durante o dia, porque remédios, ela não consegue organizar isso sozinha, né? Mas a gente faz com que ela ainda cozinhe, ela faz tricô, ela ainda mantém as atividades dela, lógico que sempre monitorada, né? Mas mantendo essas atividades para que ela mantenha uma rotina, né? E com isso, assim, a vida dela tá se prolongando dessa forma calma e tranquila, ela tá bem. A gente conhecendo vários casos de pessoas que convivem com alguém da família que tem Alzheimer, né, a gente percebe realmente que essa união, né, quando é no caso um pai, uma mãe, a união entre os filhos, né, todos ajudando nesse cuidado, acaba não ficando complicado para ninguém e, ao mesmo tempo, esse doente, essa pessoa que está passando pela situação, se sente muito mais amparada e com isso essa união familiar faz toda a diferença, sem dúvida. Uma vez eu ouvi um comentário muito bacana de uma pessoa da minha família, um ser humano fantástico, que disse o seguinte, enquanto ele cuidava de uma pessoa, né, da família também que estava com Alzheimer, que como ela não tinha memória, né, a memória recente realmente não existia mais, ele proporcionava para essa pessoa momentos felizes. Né, que os momentos tinham que ser muito bem vividos. Então, enquanto ela estava bem, tentava proporcionar para ela o maior número de momentos bacanas. Eu acho que essa é uma filosofia que a gente deve levar para a nossa vida, inclusive. É excelente. E uma das missões da Abrasa é justamente estimular que as pessoas procurem, né, um tratamento precoce, o diagnóstico, e daí começa o tratamento. E uma coisa que ela falou que eu achei, a gente estava conversando também um pouco antes do programa, que eu acho fundamental é estimular a participação de todos a família, porque muitas vezes o que acontece é que você tem um doente de Alzheimer, mas isso faz uma grande modificação, causa um impacto muito grande na família. As pessoas às vezes não têm como cuidar, desestrutura. Enfim, é muito importante que todo mundo se envolva nos cuidados desse paciente. Tá certo. E uma das coisas que a gente oferece na Abra são os grupos de apoio, porque no meu caso, assim, quando eu descobri o diagnóstico, eu vi justamente casos já muito na fase terminal e eu fiquei em pânico e desde o começo aí fui conhecer a Abras e conheci esse trabalho que eles fazem, eles têm a Abras, a sede da Nacional é aqui em São Paulo, mas ela tem regionais em vários estados, várias cidades do Brasil. E
E esses grupos de apoio são fundamentais para você ter uma troca de informação, uma troca de experiências e para você poder perceber que você não está sozinho e quanto é importante você se cuidar como cuidador, porque à medida que você está bem, melhor será o cuidado que você vai poder oferecer para o paciente. Então, se você me permite, no momento o site da Abrasa está em manutenção, está passando por uma reformulação, mas se as pessoas ligarem para o nosso 0800, que é o 0800 1906, ou como for mais fácil para você memorizar, 0800 1906, enfim, aí você vai poder saber qual é a Abrasa mais próxima de você, para você poder saber informações, para você receber todo tipo de auxílio, participar dos grupos de apoio, que para mim foi fundamental, tanto que eu frequento o grupo de apoio desde que minha mãe teve diagnóstico e no final das contas agora eu estou envolvido na própria diretoria da Abrasa, porque eu reconheço quanto é importante esse trabalho que é feito pela associação. E fazendo um trabalho maravilhoso, sem dúvida. As pessoas assistidas pela Abrasa agradecem. Aproveitar e dizer que hoje eu tive a honra de conhecer pessoalmente o Dr. Norton, que é um dos fundadores da Abrasa e foi o primeiro presidente da Abrasa. Então esse trabalho maravilhoso que é feito pela associação, muito deve a partir de uma grande iniciativa, sem dúvida, né? Muito bom. Eu quero, falando inclusive da Abrasa, mostrar para vocês que estão em casa um vídeo, até para mostrar o envolvimento de pessoas, de outras pessoas da mídia, né? De como é importante realmente esse trabalho de divulgação, de conhecimento das pessoas para um diagnóstico precoce, né? E para que se passa por isso, conte com o apoio da Abrasa para passar por esse momento de uma forma mais tranquila, com mais conhecimento, com mais informação. A gente tem aqui um institucional da Abrasa com a atriz Irene Ravache. Vamos assistir. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. É uma grande mensagem, sem dúvida, né? Então, para que todos fiquem realmente muito atentos a esses primeiros sintomas, né? Como a gente comentou aqui, eu acho que a mensagem principal é quanto antes for diagnosticado e começar o tratamento, melhor é para todos, não só para o doente, mas para todos os envolvidos, né? Olha, Regiane, eu deixaria assim, para quem está nos assistindo agora, um recado, um alerta e um pedido de um médico dedicado a esse tipo de enfermidade. É de não explicar nada pela idade. Vovô está esquecendo o meu nome. Ah, mas ele tem 80 anos de idade, isso é normal. É verdade, não isso é muito comum acontecer. Isso, né? Vovô está caidinho, está quieto, é parece normal, que ele tá não velhinho. tem... Ele está normal, é depressão da velhice. Nada disso, gente. Isso é doença, isso é uma alteração que muitas vezes não é Alzheimer. São outras causas. Existem que outros levam... tipos e graus de demência diferentes, né? Não, e demências reversíveis. Uma infecção urinária numa senhora de 90 anos pode causar confusão mental e não ser Alzheimer. Uma depressão pode causar confusão mental e não ser Alzheimer. O uso de remédios, especialmente hipnóticos, as chamadas pílulas para dormir, são causadoras de perda de memória gravíssimas que você suspende e a pessoa recupera o que tinha. Então, não se conforme, vá buscar ajuda. Não vamos negligenciar nós nenhum temos grau. muita coisa para oferecer. Muito bom. Vou agradecer mais uma vez, então, Norton Sayeg, geriatra especialista em Alzheimer e fundador, um dos fundadores da Abrasa, né? Carlos Moreno, que é ator e hoje diretor de divulgação da Abrasa, também muito obrigada pela presença. E quero agradecer também a Suzete Zafalon pela presença aqui, por ter compartilhado sua história também. Obrigada, conosco. Regina. Muito obrigada, viu, gente? Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigado.